A Kira é uma fabricante chinesa de placas-mães, vendendo principalmente no AliExpress e outras plataformas internacionais. A marca é conhecida por oferecer alternativas mais econômicas para placas-mães de entrada e logicamente intermediárias, dando suporte à Intel e à AMD, aqueles mais antiguinhos, atendendo a segmentos básicos dentro da linha do custo-benefício. A Kira geralmente é comparada a outras marcas chinesas como a Wainanze e a Machinist. Tem outras marcas também, mas essas aqui são as principais. Olá, seja mais do que bem-vindos. Nós somos o Guia em Especificações Técnicas com relatórios. Toda semana a gente sempre vai estar se vendo por aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vai valer muito a pena a sua inscrição. A placa é uma Micro ATX com vias PCI Express 16X em 3.0. Temos também um USB 3.0 para maior velocidade. E o que não pode faltar hoje em dia nas máquinas é o M2, a interface M2 para suporte a produtos como o armazenamento aqui, o NVMe, basicamente isso daqui. Com a LGA 112011-13, ela dá suporte tanto para V3 quanto V4, tá? Eu vi diversas máquinas montadas aqui, processadores com TDP elevadíssimo e a galera tá utilizando nessa placa aqui sem nenhum tipo de problema, tá? O que você acha disso, Paulo? Olha só, é meio complicado. Mais uma vez, se a gente for analisar o que eu apresentei aqui, o produto, eles dão suporte, né? Eles dão suporte aqui para a linha custo-benefício, tá? Então a gente tem alguns pontos aqui que não são de tão alta qualidade assim, por mais que a gente tenha um produto interessante aqui. Aqui ele vem fazendo um ótimo trabalho. Para mim é uma ótima atualização de placa-mãe com relação à anterior, né? Que vinha com dissipadores um pouquinho mais precários, chipsets H55 que me falha a memória. Então aqui a gente já tem uma placa-mãe mais interessante, mais bonita, mais branquinha. Eu vi diversos setups games aqui bem interessantes. Ficou bonito, tá? Combinando com algumas placas aqui também. Mas exagero de processador, como a gente fala muito aqui no canal, eu não acho interessante não, tá? No máximo, processadores de até 120 watts aqui, como o 2680V4, que seria uma experiência muito boa. Você não vai perder desempenho, é uma máquina muito boa, porém você não vai agredir tanto assim a questão dos VRMs da placa, tá? Mas por outro lado, se você está utilizando e não está tendo nenhum tipo de problema, eu não posso fazer nada, né, com relação a isso, se é o que você acha interessante. Mas falando aqui, eu não aconselho você fazer isso não, por mais que você vê muitas pessoas utilizando, ela é uma placa de entrada. A máquina dá suporte ao formato DDR4, que já é uma frequência muito boa, né? Já tem uma situação de upgrade interessante para essa máquina aqui, e o volume máximo dela aqui é de 128, porém a maioria dos anúncios que a gente dá uma olhadinha e analisa, eles falam no máximo 32. Então não vai muito pela essa questão de 128, tá? Hoje em dia não há necessidade de você colocar 128 GB de memória RAM numa máquina. Para jogos 16 tá bom, mas hoje em dia a gente tá caminhando agora para 2025, eu acho que 32 já tá mais interessante. Eu tenho uma máquina aqui que ela tem 16 e sim, eu vou colocar 32 GB porque os 16 está sendo insuficiente, tá? Então 32 em dia para os dias atuais é interessante sim você tá fazendo isso daí. O chipset principal da máquina é o Intel C612, porém ainda assim, meio chato falar isso, ainda assim pode vir o esquema aleatório que todo mundo faz, a Wainanze, a Keira no caso aqui, a Machinist, a Soyo, a Clecé, todo mundo faz esse esquema aqui aleatório. Então ela pode vir como aqui na questão do chipset principal, que é o 612, se você tem esse chipset, já começa a dar graças a Deus que você tá com um ótimo chipset. E ela pode vir também, infelizmente, o Q87, o H81, Deus que me livre, tomara que não venha isso, e o B85. São chipsets ali que estão um nível um pouquinho acima, mas nem tanto assim, tá? De diferença do H81. O H81 é aquele tipo de chipset bem de entrada mesmo, você não consegue fazer nada, ele é só para você ter o básico do básico. É por isso que alguns processadores, falando da quarta geração, quando você coloca alguns Core i7 ali com uma voltagem um pouquinho melhor,
ou da versão K, é por isso que ela não se dá muito bem com o chipset H81, porque o H81 não é para máquinas mais robustas, tá? A questão do i7 ou quem sabe um i5 4690K, tá? Eu acredito que seja isso, me falha a memória agora. Sendo assim, se você tem aí o chipset C612, tá muito bem, você tem um ótimo chipset, mas os chipsets vinculados à quarta geração, que é uma readaptação também, o C612 é uma adaptação aqui, mas o Q87, H81 e o B85 são péssimos, tá? Para essa máquina aqui, e não vai interferir diretamente na questão de FPS, mas vai interferir num todo na sua máquina, tá? Porque senão a gente não ia ter tantas máquinas interessantes com chipsets bem interessantes para a gente estar utilizando aqui. O C612 é um chipset de nível de servidor com foco em desempenho e estabilidade para cargas de trabalhos críticas, tá? E eu não vou nem falar aqui do H81, vamos colocar aqui, por exemplo, agora o Q87. Já o Q87, que é pertencente à quarta geração, que no caso, tomara que não, pode ser uma adaptação para essa placa aqui futuramente, como eles estão falando aqui, que é um esquema aleatório, ele já é mais indicado para negócios e uma leve combinação com relação à segurança e desempenho, mas todavia são inferiores, todos eles são inferiores com relação ao C612. Sendo assim, o C612 é superior a todos esses chipsets da quarta geração. Eu acredito que quando chegar a ter esse tipo de chipset aqui, pode ser que a queira, pelo menos nessa questão aqui, ela fique um pouquinho mais barata ainda, tá? Mas caso venha dessa quarta geração, não é uma coisa para você se desesperar, embora eu tenha dramatizado bastante isso daqui, infelizmente é isso, né? A gente mexe com números, então é isso que quer dizer. Mas vamos pensar assim, futuramente, que não vai acontecer isso, tá? Atualmente a Queira tá com 4.000 vendas desse produto aqui, é um dos produtos mais vendidos na AliExpress, todo mundo tem. A minha comunidade aqui, bastante gente já tem, já comentou, Paulo, já tem essa placa, é uma placa extraordinária. A gente não tem também um nível de combinação de placa de vídeo, tem muita gente usando RX 6600, outros estão usando 1660, alguns 4060, RTX 4060, então eu só não vi gente utilizando o 3070, mas até essa porcentagem assim, eu vi muita gente utilizando essas placas de vídeo para essa placa mãe aqui. O C612 ele é tão vital quanto qualquer outro tipo de chipset para essas máquinas aqui, tá? Porque se não tivesse nada a ver com chipset, né? Ah, Paulo, eu acho que chipset não faz diferença. Lembrando que eu fiz um vídeo, vai subir no card agora, a diferença do C612 com relação ao X99, acho que vale a pena você dar uma olhadinha depois de você assistir esse vídeo aqui. Se fosse tão bobo assim a questão de chipset, um chipset, vamos colocar lá da AMD, o A320, a gente poderia usar aqui o Ryzen 7 1700, um A320 não teria problema nenhum. Lembrando que o A320 da AMD, ele não dá suporte ao overclock. Ele é um dos chipsets mais básicos que tem e não é recomendado você utilizar um Ryzen de primeira geração nesse chipset, mesmo o Ryzen sendo de primeira geração, tá? Então esse negócio de chipset é muito sério mesmo. E abaixo aqui nos comentários fixados também na descrição, eu vou deixar as placas da Queira com ótimo custo-benefício para você estar fazendo a compra. Mais uma vez eu peço a você que ajude o canal. A gente tinha algumas vendas até alguns 2 meses atrás. Atualmente a gente está tendo venda nenhuma aqui no canal, mas se você se interessar em querer ajudar o canal, compre através dos nossos links, que você vai ajudar bastante o canal. E se você for ver algum tipo de outro conteúdo por um outro colega que apresenta esses kits Ions ou placa-mãe, compre também através do link deles, tá? Vamos ajudar a comunidade. Só você, que é o nosso espectador, pode nos ajudar com relação a isso, uma vez que a monetização do YouTube não é tão sustentável assim para nós que trabalhamos aqui no YouTube. Mais uma vez, agradeço a vocês, espero que vocês entendam isso que eu falei e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Compartilhe esse vídeo, eu não vou nem falar para poder compartilhar, porque a maioria dos meus inscritos aqui, as pessoas que estão comigo, que eu prefiro chamar de amigos, já compartilham o conteúdo e eu sou muito agradecido com relação a isso. Mais uma vez, estamos sempre juntos. Já dá aquela curtida naquele vídeo, se você puder hypar o vídeo também fico muito agradecido. E logicamente, a gente sempre vai estar juntos.